Bom, vamos lá. Bom dia mais uma vez, agora a gente começa a gravação. Queria reforçar, antes da gente iniciar propriamente o nosso conteúdo, que vocês estão com prazo de trabalho em vigência, que vai até o dia 29, sexta-feira. Então, passei semana passada, vocês têm mais hoje, o resto do dia, e mais 2 dias inteiros para realizar a entrega por meio da plataforma do Google Forms. Não percam esse prazo, vai ser a composição de nota de vocês do segundo bimestre. Outro aspecto importante, pessoal, é que a gente hoje encerra o nosso conteúdo. Bom dia, Marisa. Bom dia. Bom dia. Que bom que você... O pessoal não me respondeu, Ariane e Atari, eu falei, ué, será que eu tô mudo? Mas está me ouvindo, está me vendo, né? Sem problemas. Então, Vendo e beleza. ouvindo, sem problema. Perfeito. Eu estava falando, só reforçando o nosso prazo do trabalho, que vai até sexta-feira, e nosso cronograma, pessoal. Não sei se vocês estão sabendo, não sei se vocês, os líderes, receberam ontem, Marisa, mas houve a prorrogação, mais uma vez, da suspensão das aulas, que agora vão até o dia 15 de junho. Portanto, a gente não vai voltar nesse semestre. A gente teria provas iniciando nesse período, e, assim, conversas informais que eu tive com a coordenação e outros professores, a gente já está começando a pensar em prova. Então, o que eu estou fazendo com todas as minhas turmas, incluindo vocês? Hoje, a gente encerra o nosso conteúdo. Semana que vem vai ser aquela aula de correção da atividade, em que a gente discute as respostas, vocês eventualmente dizem se discordam sobre algum erro de correção, e a gente faz um resumão para fechar a disciplina. A minha ideia, eu não tenho orientações sobre isso ainda, mas a minha ideia, a semana que vem, para a gente vai cair no dia 3, é já passar para vocês orientações sobre a prova, como será. Que é bem possível que na semana que vem ainda a gente já comece a falar sobre liberação de prova. Até porque a semana seguinte é uma semana comida, uma semana que tem 2 dias de feriado, e aí, assim, a avaliação, vamos ter segunda chamada normal, vamos ter exame normal. Então, hoje a gente encerra o conteúdo, mas a gente segue no esquema normal do semestre, a gente segue trabalhando até o fim de junho, mais ou menos. Porque a gente faz prova, depois segunda chamada, depois exame, aquele mesmo esquema que vocês já estão acostumados. Tudo normalmente, só que tudo agora à distância. Então, hoje a gente encerra o conteúdo. Aula que vem a gente faz correção da atividade, todos com notas lançadas, fazemos revisão para encerramento do nosso semestre. Então, vamos lá, vamos para o que interessa. Opa, minha tela aqui para vocês. Bom, pessoal, deixa eu só ajeitar os meus... Aqui, tá todo mundo, tudo certo. Bem, nosso quórum hoje está excelente, né? Nós somos, sei lá, 5, então temos 3 presentes, então, maioria absoluta da sala. Nosso assunto hoje é um assunto que não está na ementa, e eu falei para vocês que é um assunto que eu acho muito válido a gente conversar a respeito, e é um assunto que, para mim, particularmente, é um assunto interessante, porque é uma coisa que eu pesquiso no mestrado, uma coisa que eu pesquiso na pós-graduação, que é a gente pensar as estruturas do direito a partir da nossa realidade. Porque a gente agora vai fazer um raciocínio, pessoal, deixa eu até abrir o meu desenho, que é aquilo que eu falei para vocês lá na primeira aula, sobre a gente sair de um eixo espacial que era o europeu, aí a gente parou no nossa última aula com conteúdo para falar especificamente sobre o Brasil. Aí a gente mudou o nosso recorte geográfico. E aí, hoje, a gente vai falar especificamente da América Latina. Assim que eu conseguir.
A gente vai sair daquela conversa especificamente a respeito de como a Europa enxerga o direito, para ver como nós enxergamos o direito aqui embaixo. E quais são os reflexos da interação entre a colonização e o nosso direito. Aqui, pessoal, eu vou falar com vocês de maneira mais ampla sobre a América Latina, tá? Eu não vou falar sobre o Brasil com detalhes, porque a gente já fez isso em uma aula específica. A gente vai falar bastante aqui na nossa reguinha do tempo sobre o período que vai do início da modernidade, no século a partir do século XV, e aí a gente vai falar do período que vai até além do período contemporâneo. É o momento pós-Revolução Francesa. E com isso, posteriormente, a independência dos países da América Latina. Então, a nossa régua de tempo continua sendo a mesma, mas com esse recorte específico da modernidade, porque aqui se inicia o período das grandes navegações, da expansão marítima. Eu vou ter isso acontecendo aqui. E vai acabar quando a gente começar a falar na independência desses países, quando eles vão começar a ter um direito próprio. A gente vai conversar sobre o reflexo desse movimento de colonização até os dias de hoje. Então, nossa meta é conversar sobre isso. Vai ser uma conversa, espero que não seja cansativa, que seja bem tranquila e divertida, e mais importante, que vocês aprendam. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem na nossa régua ali, que eu acabei de marcar para vocês, foi a modernidade. E a modernidade tem um aspecto muito importante para o nosso assunto de hoje, é que porque a partir dela, a gente vai ter ali no século XV, no século XVI, a expansão marítima feita em especial pela Espanha e por Portugal. E eles vão começar, por meio das navegações, a descobrir territórios antes não conhecidos pelos europeus. Eu já tinha pessoas ali que já viviam com seu modo de produção específico, com sua cultura específica, mas não eram conhecidos do mundo europeu. Então, a partir das grandes navegações, eu começo a ter um fluxo de europeus pelo mundo e eles começam a ter contato com esses outros povos. E é isso que vai acontecer a partir de 1492 com a nossa América Latina. Eu vou ter Colombo chegando ao que hoje a gente conhece como Caribe, mais ou menos, ali a região no norte da América do Sul e no sul da América Central, e eu vou ter esse primeiro contato entre os europeus que estão chegando e as populações que aqui viviam. Então, a gente estudou na escola que isso era o descobrimento da América, que isso era o descobrimento do Brasil. Só para vocês saberem, isso é muito criticado por alguns historiadores e por alguns sociólogos. Eles vão usar termos muito duros para se referir a esse movimento. Alguns vão falar invasão da América. Por isso que eu coloquei até, inclusive, descobrimento entre aspas. O autor que eu utilizo para estruturar as aulas, ele vai falar em ocupação. Ele vai falar que a América foi ocupada pelos europeus a partir desses movimentos de descobrimento. Então, saibam que esse descobrimento que eu estou me referindo é do que vocês já estudaram na escola. Só que saibam também que essa terminologia é objeto de críticas. E aqui a gente tem uma leitura que também é uma leitura que vocês já conhecem, que a gente já estuda isso na escola desde muito tempo atrás, que fala mais ou menos dos impactos que as populações que estavam aqui sofrem com a chegada do povo europeu. Então aqui, ó, o Volckmer vai utilizar primeiro conquista e vai falar que ela expressa atrocidades, que ela expressa o genocídio das populações indígenas e que vai resultar na submissão dessas comunidades indígenas à escravidão, ao confisco de terras, e vai falar
que essa conquista da América, que essa ocupação da América, vai se dar em razão da superioridade militar dos europeus, das doenças que eles acabam trazendo com eles, que os corpos de quem morava aqui não conhecia, não tinha imunidade. Isso tudo aqui a gente já conhece dos livros de história. Então, eu só queria contextualizar. Em 1492, a gente está falando, portanto, do século XV, eu começo a ter esse movimento de vinda dos europeus para o nosso continente americano, e especificamente no Brasil em 1500. E aí eu vou ter esse choque. Isso é importante, eu quero que vocês tenham em mente. Eu vou ter um choque de cultura, um choque de modos de ser, de modos de viver, um choque jurídico. Um choque porque as relações desenvolvidas pelos europeus se regulavam de maneira muito diferente das relações humanas vivenciadas pelas populações que aqui viviam. Então, percebam que a gente falou muito de direito até agora. Poxa, a gente falou dos romanos. Os romanos pensando no seu próprio direito. A gente falou de direito na Grécia. Os gregos pensando no seu próprio direito. Eu não falava sobre essa relação de uma força externa ter contato com uma relação jurídica pré-existente. Então, esse é um fato que marca muito. E eu posso falar que essa interação entre o direito europeu e o direito dos povos indígenas, o direito consuetudinário, costumeiro que eles tinham, ele começa a interagir a partir daqui. Só que percebam desde já que essa interação não é uma interação horizontal, é uma interação verticalizada. É uma interação em que os europeus que estão chegando, eles têm mais capacidade militar, eles têm mais capacidade de fazer prevalecer a sua vontade e a sua visão de mundo do que as pessoas que aqui viviam. Isso a gente vai marcar nosso comecinho da régua por esse momento que é o descobrimento da América, o descobrimento do Brasil, utilizando as aspas por essas razões. Existem autores que criticam bastante esse termo e, repito, usam palavras bem pesadas para descrevê-lo, inclusive. E a partir do descobrimento, a gente vai ter um movimento de colonização, justamente em razão dessa superioridade, em especial militar, técnica, que os espanhóis e que os portugueses tinham. Então, eu vou ter esses europeus chegando no território da América do Sul, que já tinha pessoas aqui vivendo, que já tinha povos com seu modo de ser, de estar, de produzir, com suas crenças. Só que esses povos, nessa interação, eles começam a ser preenchidos, começam a ser sobrepostos pelo modo de vida europeu. E aí eu vou ter esse fenômeno da colonização, que é esses europeus chegando na América e fazendo valer aqui a sua forma de viver e a sua forma de controlar esse território. Porque eles chegam aqui, poxa, esse território aqui não é de ninguém, nós precisamos dele, vamos ocupá-lo. E ocupá-lo de maneira geográfica, de maneira cultural, de maneira jurídica também. Um ponto que a gente tem que ter em mente é que a gente vai falando no decorrer da aula sobre como era a América Latina, ou a América Ibérica, ou a América Luso-Hispânica, a gente está falando de um contexto geográfico e social muito amplo. Então, falar em colonização no Uruguai é diferente da colonização no Brasil, que é diferente da colonização no México, por exemplo. Então, essa colonização, ela se dá de acordo com essas linhas mestras, só que ela é um processo heterogêneo. Então, a depender, por exemplo, o Brasil era a colônia de Portugal. Portugal deu uma feição para a sua colonização diferente do que a Espanha deu. Então, as formas jurídicas desses dois lados da América são formas jurídicas diferentes. Por exemplo, na nossa parte, no que hoje é Brasil, no que era dominado pelo reino lusitano, pelo reino português, a gente teve, no primeiro momento, um completo desinteresse com a América. Porque eu já tinha os portugueses fazendo negócios muito vantajosos com o que se chamava de Índias na época. Então, eu tinha lá negócios, eu tinha iguarias, eu tinha já uma exploração acontecendo há alguns anos, aí eu descobri o Brasil. O que é que tem no Brasil? Nada. Inclusive, vai levar 32 anos, pessoal, para que os europeus comecem a colonizar o Brasil. O Brasil é descoberto em 1500, só que apenas em 1532 é que os portugueses vão começar o processo de colonização aqui. Eles não ligavam muito para o Brasil, porque eles não vinham potencialidade de exploração econômica.
Inclusive, essa fase entre 1500 e 1532 é chamada de fase pré-colonial. Eu não tinha estruturas de colonização ainda no Brasil. Colonial. E os portugueses, quando começam a se interessar pelo Brasil, a partir de 1532, eles vão replicar no Brasil, uma coisa que a gente já estudou na escola também, um modelo de controle político, de controle jurídico, que era um modelo barato, mas um modelo pouco eficiente, que era um modelo baseado em lotear o Brasil, em 15 grandes lotes, e dar o comando desses 15 grandes lotes para pessoas vindas da pequena nobreza portuguesa. Isso no regime que a gente conhece como capitanias hereditárias. Esse capitão vinha de Portugal, o Brasil foi loteado em 15, basicamente norte e nordeste foi feito um corte vertical, e nos demais, hoje, que são nossos estados, foram feitos vários cortes na horizontal. E a gente estava falando de porções imensas de terra. Imagina pegar o Brasil e dividir em 15 fatias. É terra pra caramba. E aí eu tinha, então, 15 pessoas que coordenavam o Brasil. Agora, pensem que a coordenação, imagine a pessoa que ocupava uma faixa de terra que ia de São Paulo, seguindo em linha reta, ao que seria o sul de Mato Grosso hoje. É muita terra. E esse indivíduo não conseguia realizar uma gestão do território e da sociedade de maneira adequada. Então, fica uma coisa assim, para falar de maneira muito clara, muito largada. Então, essa estruturação da colonização do Brasil após 1532, esse modelo de regulamentação da administração, das pessoas, das riquezas do Brasil, esse Estado português que chegava no Brasil, ele era um Estado que não se fazia muito firme. Era uma coisa, para deixar bem claro, era bem largado. Essa forma de colonização portuguesa nesse primeiro momento, a partir das capitanias hereditárias. Uma situação completamente diferente, pessoal, vai ser a colonização feita pelos espanhóis. Os espanhóis, eles vão ter, e isso também se deve muito em razão da porção de terra ocupada por eles vão ter muito interesse em fazer uma gestão jurídica e política mais intensa. Eles vão, em vez do Brasil que dividiu em 15 e loteou grandes lotes, eles vão colocar vários núcleos de poder em regiões estratégicas da América Espanhola. E cada núcleo de poder desse vai ter uma chefia administrativa que vai cuidar da tributação, que vai cuidar de como se dava a relação entre os escravos da época, entre as populações nativas. Eu vou ter, nessas estruturas de poder da América Espanhola, atuação de pessoas que fazem, às vezes, de juízes. Eu vou ter um poder judiciário estabelecido, eu vou ter esse papel importante de tributação, eu vou ter um papel de controle mercantil, de regulação do ouro que está saindo. Então, a ocupação espanhola, e eles tiveram esse maior interesse justamente em razão das riquezas que eles encontraram, porque eles encontraram de cara muito ouro, muito metal, que na época era grande mercadoria, então eles tinham interesse em ocupar com mais vigor, ocupar com mais força. Então eles estabeleceram vários núcleos de administração. E olha que engraçado, percebam como a América Espanhola é composta por vários países. E a América Portuguesa somos nós, é o grande Brasil. Isso já decorre dessa forma de colonização, lá no começo do século XVI, lá nos 1500. Porque se eu tinha vários núcleos de poder, já seria natural que posteriormente eu tivesse vários estados, vários países surgindo. O Brasil não, era um grande terreno loteado em 15 fatias. E esses núcleos de poder espanhóis, a gente vai chamar eles de audiências ou posteriormente de intendências, que eles vão ser basicamente pontos de poder, pontos de presença da coroa espanhola em território colonizado. Então, eles ocupam e gerenciam juridicamente e politicamente o espaço. Os portugueses só vão se preocupar com o Brasil 30 anos depois do seu descobrimento,
e ainda assim vão utilizar um modelo pouco eficiente. Eles não vão conseguir fazer uma gestão do território, das pessoas, das relações jurídicas de maneira adequada. Já na América hispânica, eu vou ter essa presença muito mais intensa dos espanhóis por meio desses núcleos de poder. Então, as formas de colonização, elas são heterogêneas, e ainda dentro da América Hispânica eu vou ter formas diferentes de colonização. Por exemplo, no primeiro momento, era mais interessante eu me ocupar ali do que hoje é o México, porque ali eu achei mais riquezas primeiro. Depois vai ser mais interessante ocupar o que hoje é o Uruguai e a Argentina, em razão do fluxo que o Rio da Prata traz, para que eu consiga fazer o escoamento de minério que eu encontro nessa região. Então, não é tudo uniforme, mas a gente pode dividir de acordo até com a coroa que coloniza, como era o que hoje é Brasil, como era a colonização lusitana, e separar da forma de colonização que se deu com a hispânica, com a espanhol. Então, Portugal e Espanha, que eram as duas grandes potências da época, fizeram formas de colonização bem diferentes aqui na América Latina. Então, eu tenho descobrimento, que é esse primeiro grande choque, primeiro grande impacto de formas de vida, entre quem aqui estava e os que estavam chegando, e depois eu tenho a sedimentação dessas pessoas que estão vindo de fora aqui no nosso território, aqui no que hoje a gente conhece como América Latina. E aí é interessante a gente começar a falar agora propriamente de como se dá a relação das leis, do direito em relação a esses povos. Então, primeiro, pessoal, falando do direito na América Espanhola, na América Hispânica, e aqui eu trouxe duas, só para sempre contextualizar, duas imagens. É interessante a gente falar aqui que pela primeira vez eu vou ter essa noção de um direito que é imposto de um estado, de um país para outro país. Então eu vou ter, pessoal, o que a gente vai chamar de pluralidade normativa nesse contexto jurídico colonial. Que eu vou ter o entrecruzamento, que eu vou ter a junção do direito espanhol, do direito que vem da Europa, do direito que é aplicado na Espanha, com uma nova forma jurídica, que é umas leis que são criadas pensando na expansão marítima. Então, eu tenho as leis antigas da Espanha e tenho leis que estão surgindo que visam a se aplicar a esse novo território. Mas percebam que esses dois troncos de lei vão ter matriz espanhola, vão ter matriz europeia. Então, eu vou ter o direito que aplicava-se em Madrid era um direito que se aplicaria também na América Espanhola. Só que, além disso, eu tinha o que eles chamavam de leyes de Índias, ou depois se converteu para o português, se traduziu em português como legislação indiana, que eram leis aplicadas para as pessoas que vinham colonizar a América. Essas leis de Índias, elas são compostas basicamente pelas capitulações e pelas instruções. Não precisa decorar, tá? Só para vocês entenderem esse contexto. Nas capitulações, eu tinha a disposição de regras sobre como deveria atuar o chefe de expedição. Esse cara que pega um navio, que sai da Espanha e vem ocupar território na América, que complexo de regras, que conjunto de regras se aplica a esse indivíduo? O que ele é? Ele é um representante do reino espanhol? Ele é uma pessoa independente? O que ele conseguir de terra aqui vai ser dele? Então, eu tinha regras que estabeleciam como isso funcionava e que diziam, olha, esse indivíduo que explora território americano, vindo da Espanha, ele vai ser um delegatário do reino espanhol. E as terras que ele conseguir, em última instância, serão terras vinculadas à própria Espanha, embora caiba a esse indivíduo realizar a fruição do território, do que ele conseguir encontrar de riquezas aqui também. E aí depois eu tive no segundo momento as instruções, que eram regras específicas não para quem estava chegando, mas para quem já estava. Quem está ocupando o território espanhol vinculado à Espanha? Que regras se aplicam a esses indivíduos que já estão aqui na América, vindos desse processo de expansão marítima? Então, isso que eu quero mostrar para vocês. Eu tenho as regras espanholas que continuam vigendo em todo esse território, mas também vou ter essas novas regras que vão se aplicar a essa novidade jurídica. Porque eu não tinha no mundo europeu que me preocupar com regras sobre navegação,
sobre conquista de territórios, sobre ocupação de territórios, sobre como se dá a relação entre o europeu e a pessoa que se encontra em um território ainda não conhecido, ainda não explorado. Então, eu começo a ter essa regulamentação aqui. E essas são as duas formas de leis que vão se aplicar nesse mundo da colonização espanhola. E aí o terceiro ponto, que é um ponto muito importante, que percebam, a gente falou que essas regras se aplicam no território recém-descoberto. Esse território recém-descoberto, ele já é ocupado por pessoas que têm um estilo de vida próprio, que têm sua cultura, que têm seu modo de ser, de produzir, etc. Só que em momento algum, o direito espanhol se preocupou com esse direito que existia aqui. Então eu tenho aqui o direito que vem da Espanha, que vem do reino, a coroa espanhola, tenho as capitulações, as instruções, só que eu desconsidero por completo como se davam as relações entre as pessoas que aqui viviam. Esse direito, ainda que um direito mais, como que eu posso dizer isso sem falar em evolução? Um direito mais rústico, talvez, um direito sem tanta elaboração quanto o direito modernista europeu, um direito mais natural, no sentido de eu não tenho Estado, eu não tenho a regulamentação das relações de troca, uma forma de conceber as relações sociais diferentes. E essa forma de conceber a relação social das populações que viviam aqui, elas são desconsideradas. Então, não tem a preocupação de falar, olha, nós vamos viver de acordo com essas regras, esses indivíduos vão ter respeitadas a sua forma de vida. Isso não acontece. Isso era até impensável para esse modelo de expansão da época. É por isso, inclusive, que a gente vai ter mais tarde alguns autores falando em processos imperialistas, em processos hegemônicos, em processos que acontecem de cima para baixo. Porque eu venho da Europa, chego aqui e imponho o meu direito, sem considerar o direito das pessoas que aqui viviam. E repito, quando falou de direito europeu, a gente não falava de intervenções externas. Poxa, os romanos fizeram seu próprio direito, os gregos fizeram seu próprio direito. Na Idade Média, cada povo fazia o seu próprio direito. Então, aqui a gente vai ter, pessoal, uma coisa que não tinha acontecido no mundo antes. E é evidente que esse padrão não acontece apenas na América Latina. Mas quando também a expansão marítima chega nos outros países, aqui Estados Unidos, eu também vou ter esse mesmo processo de formação. Os Estados Unidos só que vão ter uma forma de colonização bem diferente da nossa. Bem diferente. Porque aqui eu tinha a noção dos colonos que vinham. Eu pegava lá da Inglaterra, eu pegava as pessoas que queriam, por vontade própria, explorar o território que hoje são os Estados Unidos. Então, essa estrutura era diferente. Olha, você quer, você vai, eu te dou um incentivo, você vai ter terra lá. Então, as pessoas vinham colonizar os Estados Unidos com o intuito de pertencer àquele local, com o intuito de, olha, isso aqui é meu agora, eu vou cuidar bem. Porque eu tinha pessoas que não tinham nada na Inglaterra e vinham aqui tentar uma vida nova. O meu colonizador português e espanhol, ele já vem com outro escopo, porque ele ainda é português, ele ainda é espanhol, ele vem com o intuito de explorar o que tem aqui. Então, essa relação psicológica do colonizador com a área colonizada vai ter reflexos muito importantes depois. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que o direito que a gente vai ter respeitado aqui na América Latina é esse direito externo, não é um direito de quem vivia aqui. É um direito que vem por esse processo junto com o movimento de colonização. E aí eu vou ter, portanto, essa pluralidade normativa do direito antigo espanhol com esse novo direito, a legislação indiana ou as leis de Índias, e são formas jurídicas que vão desconsiderar o direito consuetudinário indígena das pessoas que viviam em toda a América Latina. Esse é um ponto muito importante na definição dessa forma de direito, em reflexos que ela vai ter ao longo dos anos também. E aí depois, é muito interessante a gente abordar essa questão,
e ela vai ter relação até com o surgimento dos direitos humanos na Idade Média, perdão, na modernidade, lá depois do século XV, que eu vou começar a ter um embate entre religiosos. Porque a gente sabe, a gente também já estudou na escola, que quando essas navegações, quando essas empreitadas de portugueses e espanhóis vinham para a América Latina, acompanhado dos comerciantes, de quem viria fazer o comércio e explorar a terra, vinham os padres, vinham os religiosos, e eles vinham com o intuito de realizar a evangelização dos povos que aqui estavam. Então, da mesma forma que eu tinha um direito vindo da Europa que não respeitava o direito que aqui existia, eu também tinha esse influxo religioso de pessoas que também desconsideravam as crenças que eram tidas como superstições de quem estava aqui e falar, não, eu vim te trazer a libertação, eu vim te trazer a única salvação. E eu tenho esse processo de evangelização e ele acontece de forma muito forte no início e de maneira justificada para a forma de pensar da época. Porque eu tenho aqui essa primeira corrente que vai defender que existiria uma superioridade dos valores ocidentais e que as pessoas que aqui viviam, elas eram bárbaras, elas eram pecadores. Então, era necessário fazer a evangelização dessas pessoas e mais, elas tinham a obrigação de forma pacífica, se sujeitar à evangelização. E se elas não se sujeitassem, como eles são pecadores e eu vim trazer a salvação para eles, eu posso declarar guerra, eu posso escravizá-los, porque eles não são tão pessoas. Eles não seguem a mesma forma de vida que o europeu sigo. Eles não acreditam em Deus, eles não são gente. Então, se justificaria para esse primeiro pensamento a possibilidade de eu não só evangelizar, como eu também escravizar e combater uma guerra contra quem morava, quem ocupava, quem vivia nesse território antigamente, contra os povos indígenas, porque não eram cristãos. Só que aí vem uma segunda corrente, que é uma corrente muito interessante, que é uma corrente que está muito ligada com o que a gente estudou sobre direito medieval. Quando eu tenho o surgimento do cristianismo, que ele faz aquela virada de chave, que diz, olha, pelo pensamento cristão, nós, na verdade, somos irmãos. Nós, na verdade, somos todos filhos de um mesmo Deus. E, na verdade, todo indivíduo humano, ele é dotado de alma. E essa alma me permite enxergá-lo como uma pessoa que merece dignidade. Então, esse pensamento que começa a surgir lá com Santo Agostinho, São Tomás de Aquino na Idade Média, ele vai ter uma repercussão na Espanha da época. E aí eu vou ter um pensador que vai ganhar muito destaque, que é o Francisco de Vitória, que lá no século XV, no 1400 e qualquer coisa, ainda até antes do Brasil ser descoberto, pensando na América espanhola apenas, ele vai defender que, olha, na verdade a gente não poderia escravizar esse pessoal. Na verdade, a gente não tem justificativa para empreender uma guerra justa contra eles. Na verdade, a ideia de evangelização, ela pode até se justificar, isso nesse pensamento dele. Só que a escravidão e essas formas de submissão dos indígenas à nossa vontade europeia não se justificam, na medida em que esses indivíduos são humanos e, por isso, merecem dignidade e, por isso, são considerados nossos irmãos. Então, eu tenho, no primeiro momento, essa corrente que vai justificar toda essa onda de Europa que domina a América Latina, e, no segundo momento, eu vou ter uma corrente crítica, que vai falar, olha, calma aí, pessoal, que por meio, com influência muito forte do São Tomás de Aquino, o Francisco de Vitória vai falar, calma aí, a gente não pode fazer assim. Na verdade, a doutrina cristã não justifica que a gente acha dessa forma. E aí eu vou começar a ter um embate entre aqueles que entendem que de fato merece ocorrer a escravidão e aqueles que vão falar, olha, não dá, eles são gente, eles são humanos assim como nós. E vão começar a reconhecer a dignidade e uma certa independência desses povos que aqui viviam. Então, é bem interessante ver como essa forma de pensar que vem de influência da igreja, e a igreja aqui na modernidade já não tem a força que tinha na Idade Média, mas como ela vai influenciar esses mecanismos, esses expedientes de colonização aqui.
Então, a gente vai ter uma corrente muito forte de evangelização no primeiro momento, e depois vai começar, à medida que ela vai sofrendo críticas, ela vai começar a ser mitigada, a perder força. Isso é bem curioso de entender e ver como tudo isso se relaciona a essa relação hegemônica, essa relação que vem da Europa para cá, trazendo um modo de vida diferente das pessoas que aqui estavam. E aí a gente tem o nosso querido Brasil. Aqui eu trouxe uma ilustração em que, assim, é uma ilustração bem, não se pretende ideal, mas que seria o corte do Brasil nas capitanias hereditárias. E aqui eu tenho, acho que eu nem falei isso, se eu tinha os espanhóis explorando metais, explorando prata e ouro, e os portugueses desinteressados no território, eles só vão começar a explorar aqui, explorar o que era a Mata Atlântica, preocupados nesse primeiro momento com a extração de vegetais, com a extração do pau-brasil, por exemplo. Então, no primeiro momento, os espanhóis procuravam muito metais preciosos, os portugueses vão começar a explorar mais os nossos elementos naturais, no sentido de vegetação aqui. É um quadrinho que também exemplifica bem o que a gente está conversando. Bom, a gente já estudou história do direito no Brasil, só que a gente começou a estudar a história do direito no Brasil a partir da independência, só em 1822. Só que existia história do Brasil antes, existia um direito no Brasil antes. Só que, assim como os espanhóis aplicavam o direito espanhol na sua colônia, os portugueses também aplicavam o direito português na sua colônia. Então, o direito que regulava a vida aqui, seja entre os próprios colonos portugueses, quem está vindo aqui colonizar, seja entre os portugueses e os indígenas que aqui viviam, era o direito português. Então, a gente tinha como regulamentação, a gente tinha como previsão a aplicação desse direito que vinha de Portugal. E um ponto curioso é que alguns séculos depois, século XVI, século XVII, as próprias cortes superiores de justiça, elas ficavam em Lisboa. Então, se eu tivesse condições de recorrer para uma corte superior, eu nem no Brasil seria julgado. Essa corte superior estava lá em Portugal. Essa corte superior estava no Reino Português, na capital, na sede do governo do Reino Português. E aí eu trago uma citação do Volckmer, mais uma vez, que vai falar que esse sistema jurídico brasileiro dessa época assentava-se numa concepção de justiça que tratava os sujeitos capazes e livres como iguais, e os escravizados como objeto, sem capacidade e vontades próprias, passível de um tratamento desigual, que é uma relação que a gente vê durante muito tempo na história do direito. A gente tem apenas após o iluminismo, após a Revolução Francesa, nas relações de estados republicanos, que começa a falar, olha, todos são iguais. Mas antes eu sempre tenho essa relação. Eu tenho uma elite, que é destinatária dos direitos, e tenho outras pessoas que estão abaixo, que não merecem esse tratamento jurídico da mesma forma. Essa relação se fazia presente também à época do Brasil colônia. E aí eu vou ter basicamente essa noção em que a forma de colonização portuguesa, assim como a espanhola, vai trazer o seu direito externo, vai trazer o seu direito que vem da metrópole para a colônia, observando esse padrão e excluindo o direito das pessoas que aqui viviam anteriormente. Essa é uma relação que a gente não conhece, a não ser nos países que foram colonizados. Lembrando, isso aqui não se aplica apenas à América Latina, mas todo país colonizado passou pelo mesmo processo. Isso vai marcar muito, a partir da nossa ótica, da nossa região como latino-americanos, como a gente vai enxergar o direito posteriormente. E aí, eu vou ter aqui no fim da nossa régua, tenho a expansão marítima, que começa tudo. Opa. Vou ter essa relação de colonização e de direito que vem da Europa para a América Latina, e aí eu vou ter essas relações de direito externo aplicado aqui, até que os países da América Latina se tornam independentes, o que a gente vai começar a perceber a partir do século XVIII, a partir do... Na verdade, eu vou ter movimentos que vão se iniciar no fim do século XVIII, mas eu vou ter independências apenas nos anos 1800, que aqui vai ser século XIX.
eu vou ter primeiro além de ideias que vão começar a surgir na política, no direito latino-americano, eu vou ter uma influência muito grande do iluminismo, que em 1789 tem o seu grande marco com a Revolução Francesa. Só que eu vou ter na própria América, pessoal, um movimento muito importante, que é o movimento de independência dos Estados Unidos. Eles vão ser o primeiro país da América a se tornar independente no século XVIII, em 1776. E aqui eu vou ter uma grande influência para os demais países, que vão falar, opa, não é que é possível ser independente? Isso associado, como eu disse há pouco, às ideias iluministas. Porque eu já tive a Revolução Francesa, eu tive a queda das monarquias absolutistas, e eu começo a ter o quê? Regimes republicanos. E regimes que desvinculam a religião do Estado também. Então, a noção de reino, a noção de pessoas que têm... são manifestação da divindade, que por isso teriam esses poderes tão intensos, tão exagerados, ela começa a deixar de existir. Eu começo a ter o surgimento de repúblicas no século XVIII. E para repúblicas não faz sentido nenhum um Estado, um país, mandar em outro país. E aí os Estados Unidos vão ser o primeiro país que vão falar, opa, Inglaterra, chega para lá, cara. Essa terra aqui é nossa, a gente que manda aqui. Eles eram 13 colônias, eles eram divididos em 13 pedaços, e essas 13 colônias vão se declarar sua independência da Inglaterra em 1776. E isso vai irradiar efeitos para o restante da América, em que os demais países vão falar, opa, é possível a gente se desvincular da nossa colônia. Porque não era interessante para quem morava aqui, e perceba que eu estou falando aqui de bons anos depois. Quem mora na América Espanhola, quem mora no Brasil, não são mais os europeus que vieram. São as pessoas que já estão na segunda, terceira geração aqui. São pessoas que já são brasileiras, que já são latino-americanas. Então, elas começam a se ver como exploradas pelos europeus. Porque, percebam, eu estou no Brasil, eu estou produzindo, eu estou no ciclo do ouro. Estou produzindo e exportando ouro para caramba. Essa riqueza não é minha. Eu estou aqui no Brasil explorando, esse ouro vai para quem? Para Portugal. E isso em relação a todas as outras formas de circulação de riquezas no Brasil e em todos os demais países. Então, não era vantajoso ser colônia de ninguém. É vantajoso você ser dono do seu próprio país. Você regulamentar as suas relações comerciais, as suas relações jurídicas também. Então, tudo isso, essa associação de fatores, alguns países vão ter contribuição de fatores internos também, vão fazer com que os países da América Latina comecem esse processo de independência. Eles vão começar a ocorrer no século XIX propriamente, a partir de 1804. Só que eu tenho essa movimentação dos influxos de ideias iluministas, da inspiração da independência dos Estados Unidos, a partir do fim do século XVIII. E aí cada região da América Latina vai ter um grande personagem. Um cara que ficou muito conhecido foi o Simão Bolívar, que é até o ídolo do Chávez da Venezuela. Tudo que ele faz, ele diz que ele é... Não, o Chávez, hoje é o Maduro, mas o Chávez chegou a falar uma vez que ele seria a reencarnação do Simão Bolívar. Então, muitas figuras que trouxeram gente louca, gente não louca, mas que afloraram muitas paixões na região na época, começam a surgir. Então, tem os heróis de independência em vários países. Um que ficou conhecido, que sempre me remete à figura do Chávez, e hoje o Maduro, é a figura do Simão Bolívar. Ele fala em que ele tem um exército bolivariano. Da onde surge essa figura? Surge da independência dos países da América Latina. E aí eu vou ter figuras que vão ser muito importantes nesses processos e outras figuras que nem tanto, mas eu vou ter uma série de indivíduos. Só que a figura do Simão Bolívar, porque ele vai marcar bastante esse período e vai trazer consequências para a política da região até hoje. Então, o meu primeiro país a se tornar independente, a se desvencilhar da Europa, vai ser o Haiti, em 1804, e o último, o Panamá. Só em 1903
só no século XX já. Então, perceba que eu tenho um intervalo de 100 anos para que todos os países da América Latina se tornem independentes. E nós, Brasil, fomos, sei lá, acho que o 6º ou 7º país a nos tornarmos independentes, em 1822, embora nós tenhamos sido o último a nos tornar república. O México, por exemplo, ele se torna independente nos anos 1800 e ele adota uma monarquia, mas ele fica em menos de 10 anos com a monarquia, e aí já instaura a república. Então, o Brasil foi um dos primeiros a ser independente, mas foi o último a se tornar república. E à medida que esses países vão se tornando independentes, eu começo a quebrar essa relação aqui, essa relação jurídica, que era esse direito que vinha da Europa, que era aplicado. Porque a gente até já estudou, o Brasil vai ficar independente em 1822, em 24 eu já tenho a primeira Constituição brasileira. Eu já tenho uma regulamentação do Estado brasileiro pelo próprio Brasil. Então, esse processo de direito europeu aplicado nas Américas, ele vai se encerrar com a independência dos países da América Latina. E aí a gente começa a falar propriamente da história do direito em cada país. E a gente já conversou sobre como se deu a evolução do direito no Brasil desde 1822 até, basicamente, o que a gente tem de destaque no direito brasileiro hoje. Só que aí tem um ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, que é um ponto que tem sido desenvolvido, que é um ponto, como eu disse, que eu estudo, que é o conceito de colonialidade. Porque a gente fala que esse processo de colonização, ele foi encerrado ali entre o século XIX e o século XX. Então, já tem pelo menos 120 anos que eu não tenho mais nenhuma colônia na América Latina. São todos países, todos estados independentes. Então, eu falo que o colonialismo, ele deixou de existir. O colonialismo seria essa forma de vinculação entre metrópole e colônia, essa relação formal, essa relação jurídica. Só que tem muitos estudiosos que hoje indicam que, apesar do fim do colonialismo, eu vou ter essa noção de colonialidade se fazendo presente. A colonialidade, pessoal, teria mais a ver com a naturalização, com a assimilação de padrões sociais dos colonizadores, dos europeus. Como eu disse para vocês, aqui tem uma foto que bem eu disse para vocês que é o nosso primeiro encontro. Percebam, nós não somos colônia mais. Já tem um bom tempo. Já tem uns bons anos. Só que ainda assim, eu vou replicar, eu vou transplantar para o Brasil padrões sociais e padrões jurídicos que não são nossos. Por exemplo, como eu disse, eu dou aula de constitucional. Nós não utilizamos doutrinadores de constitucional da América Latina. Nós não usamos doutrinadores de constitucional do Brasil, muito pouco, muito pouco. O que é bonito em direito constitucional? É você utilizar um doutrinador alemão. É você estudar direito constitucional na Alemanha. Uau, você foi para a Europa estudar. Isso é o padrão esperado. Esse é um padrão máximo. Uau, quem sabe é quem estuda na Europa. Nós aqui não sabemos tanto, pobre de nós. Essa é uma mentalidade que fica arraigada na gente por força dos resquícios sociais do colonialismo. E esses resquícios sociais a gente chama de colonialidade. Então, por exemplo, a gente no Brasil, e as pessoas fazem isso de maneira muito bem intencionada, mas eu vou pegar vários institutos jurídicos que funcionam na Europa e vou começar a trazer, e vou começar a aplicar. O nosso desenho de Constituição é uma Constituição que se baseia muito em constituições europeias. Só que quando um alemão pensa em Constituição pro povo alemão, ele leva em consideração as características sociais, demográficas, econômicas da Alemanha. Um território pequenininho, com uma cultura relativamente homogênea, com pessoas que falam a mesma língua. Quando eu falo do tecido social latino-americano brasileiro, ele é muito diferente. Olha o tamanho do território brasileiro, o tanto de culturas diferentes que eu tenho, de línguas diferentes. Eu estou participando da Rádio Jurídica, espero que vocês consigam acompanhar alguns episódios, e daqui do Centro-Oeste tem apenas nós, da Anhanguera de Campo Grande.
e a gente vai conversando com professores de outros estados. A forma de falar o português é completamente diferente. Os sotaques do Nordeste e do Norte são completamente diferentes do nosso. A gente tem especificidades regionais que são muito marcantes. Então, tentar pensar em um direito homogêneo talvez traga a impressão de que esse direito não vai funcionar. E talvez uma das possíveis problemáticas desse direito que não funciona é porque a gente pega esse direito de fora e acha que aqui vai funcionar da mesma forma. Então, isso se aplica não só em relação ao direito, mas como eu disse, poxa, o que é bonito estudar? O que é bonito fazer? É ir para a Europa. Nosso padrão de beleza, como eu disse, é um padrão sempre europeu. Hoje a gente tem uma cultura um pouco mais crítica que começa a falar, poxa, não, eu tenho cabelo enrolado, vou deixar o cabelo enrolado. Mas tem uma figura aqui, vou até voltar ao slide, de pessoas aqui em uma cidade, eu não me lembro ao certo a que cidade se referia, uma cidade da América Central, num calor desgraçado, mas as mulheres todas vestidas com vestidos volumosos, com vestidos com muito tecido. Por que elas fazem isso? Porque replicam um padrão europeu, porque o bonito é ser europeu. Então a gente começa a internalizar uma série de compreensões que vêm da Europa. Então, apesar do fim do colonialismo, das colônias não serem todas independentes, hoje serem países autônomos, eu ainda tenho essa relação de vinculação social que é muito importante. Isso vai trazer consequências para o direito. E como eu disse, o que eu estudo no mestrado é tentar entender formas de constituição que sejam mais despregadas da Constituição, das constituições com o modelo europeu. Começar a pensar em constituições que vão trazer soluções jurídicas que têm relação com a nossa realidade. E esse movimento existe constitucional. E ele se chama Novo Constitucionalismo Latino-Americano. Então, eu vou ter uma forma de pensar o direito, de pensar soluções jurídicas próprias da realidade latino-americana, fazendo esse desprendimento da forma de pensar sempre ligada à forma europeia. Ah, então quer dizer que a gente não pode utilizar nada que vem da Europa, nem usar nenhum doutrinador europeu? Não, de forma alguma. De forma alguma. A noção é que a gente tem que pensar as nossas relações jurídicas e sociais de acordo com a nossa realidade. Porque a gente já vem falando já, o direito não é algo puro, como até dizia Kelsen. O direito ele vai estar relacionado, ele vai estar imbrincado com a realidade social. Não adianta pegar uma lei linda da Europa e replicar aqui. Se eu não considero as nossas especificidades, não vai funcionar. Então, fica essa noção, e um dos grandes desafios que a gente tem hoje no campo do direito, inclusive constitucional, é pensar o direito, pensar soluções jurídicas, pensar em institutos jurídicos que nos sejam próprios e que, portanto, têm maior potencialidade de ser eficazes e, portanto, nos ajudar a ter um direito que funcione melhor, que traga efetivamente paz social, que traga efetivamente bem-estar social. E aí, por fim, pessoal, só deixar para vocês um poema que eu gosto, mas que é pesado, que é o do Eduardo Galeano, que é um uruguaio, que relata, em um livro que ele tem apenas de poemas, o que acontece com um povo que é submetido a essas formas de relação que são externas, essas formas de relação que são hegemônicas, essas formas de imposição de padrões. E aí ele vai falar que, isso aqui quem fala sou eu, que nessa prática da colonialidade, nessa forma de sujeição dos países colonizados ao modo de pensar europeu, eu vou ter figuras que ficam à margem do sistema. Eu vou ter figuras que ficam deslocadas, porque elas não obedecem o padrão esperado. E aí o Galeano vai falar que existem os ninguéms, os filhos de ninguém, os donos de nada. Os ninguéms, os nenhuns, correndo soltos, morrendo a vida, fudidos e mal pagos. Que não são, embora sejam, que não falam idiomas, falam dialetos, que não praticam religiões, praticam superstições, não fazem arte, fazem artesanato, que não são seres humanos, são recursos humanos, que não têm cultura, têm folclore, que não têm cara, têm braços, que não têm nome, têm número,
que não aparecem na história universal, aparecem nas páginas policiais da imprensa local. Os ninguém que custam menos do que a bala que os mata. E é isso. Cumprida. Alguma dúvida, alguma consideração, alguma crítica, alguma colocação? Tudo certo, Marisa? Karen, conseguiu acompanhar? Está nos ouvindo? Ah, tá muda, mas espero que sim. Bom, fazendo um resumão da nossa conversa de hoje, que eu quero que vocês tenham em mente esse choque que eu falei aqui em descobrimento entre o modo de vida europeu e o modo de vida local. E esse choque vai ter consequências jurídicas, porque eu vou pegar o direito europeu e aplicar na realidade social latino-americana. Então, eu vou utilizar em relação ao Brasil, que foi o Brasil, o direito português. E aí eu vou ter a Espanha que vai utilizar o direito espanhol e também vai editar algumas leis que eles vão chamar de leis de Índias ou legislação indiana para regular esse direito. Tanto Espanha como Portugal vão desconsiderar o direito consuetudinário indígena. Essa relação vai se fazer presente até o fim do período colonial, ou seja, até os processos de independência das colônias. E aí fica essa última fala que, apesar do fim do colonialismo, eu vou ter uma relação que é chamada de colonialidade, que a gente até hoje continuar reproduzindo padrões, ainda que sem querer, ainda que de maneira inconsciente, mas a gente continuar reproduzindo padrões jurídicos que vêm do direito europeu. Tudo certo? Tudo certo. Tá, então beleza. Então, parabéns. A gente acaba de concluir o nosso conteúdo de História do Direito. Vimos todo o direito desde a antiguidade até tempos atuais, a partir da Europa, depois vimos Brasil, e agora a gente deu uma ampliada um pouco para falar sobre a América Latina e quais são essas repercussões todas no nosso direito. Lembrando que nossa disciplina não é uma disciplina que cai na OAB, não é uma disciplina que talvez esteja no concurso público, a não ser em concursos muito específicos, mas é uma disciplina que ajuda a gente a compreender o direito de maneira mais ampla. É de tentar raciocinar o direito de acordo com o seu passado, de acordo com um contexto social, econômico, histórico. Então, a disciplina é muito mais reflexiva. Espero que tenha ajudado vocês no raciocínio jurídico, na forma de entender como o direito surge, como ele vai ser aplicado, como vocês, como praticamente operadores do direito, já vão realizar suas missões. Espero que ajude na forma de realmente aplicar, entender e fazer esse direito que funcione, que realmente consiga atingir o seu objetivo, que sempre vai ser o bem-estar de todos, sempre vai ser a paz social. Sobre conteúdo, pessoal, a gente encerra aqui. Então, a gente tem para o segundo bimestre direito contemporâneo, pós-Revolução Francesa, história do direito no Brasil e história do direito na América Latina. É bastante conteúdo que nós temos, bem mais conteúdo do que foi no primeiro. Também deveria ser assim, porque as avaliações agora do segundo valem bem mais. Reforçando só, vocês têm até depois de amanhã para entregar a atividade, e no dia 3, na aula que vem, a gente vai com certeza, vocês vão estar com notas lançadas, vamos fazer correção, fazer revisão, e espero, não sei, isso eu não tenho certeza, espero já orientar vocês para a prova, para que a gente finalize, enfim, esse semestre. E sigo, como sempre, à disposição de vocês, tá? WhatsApp, e-mail. Oi, Marisa? Tomara, né, professor? Porque quando o senhor adiantou sua prova, semestre passado, foi muito bom. Né? Porque aí vieram as outras, virou aquele acúmulo de provas, foi terrível. Então, eu soube que teve colega que atrasou, não sei se foi o caso de vocês, que foi uma, assim, mas também foi uma experiência primeira, né? Então a gente, sei lá, às vezes erra para depois aprender. Eu vou tentar, assim que eu tiver a confirmação, já passar para vocês e a gente já ir ganhando tempo com isso. Porque, como eu disse, nosso conteúdo, eu já fiz isso com todas as turmas. Essa é a minha última aula da semana. Pessoal de segunda, encerrei conteúdo, pessoal de terça de manhã, terça-noite e agora também. Então, eu quero semana que vem só trabalhar com revisão e a gente pensar em avaliações. Mas aí, semana que vem, a gente conversa de maneira mais concreta.
Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Bom, muito obrigado pela participação, pessoal. Muito obrigado pela interação, em especial você, Marisa, aluna fiel, sempre aqui, não perde nenhuma aula. E fico à disposição de vocês. Um ótimo resto de semana. Precisando, entre em contato comigo.